Olá, caros alunos do curso de Letras do Centro Universitário Atendeu. Aqui é o professor João Carlos. Estamos agora iniciando a nossa videoaula da disciplina Linguística Aplicada ao Ensino do Português. Temos nesta aula a missão de entendermos um pouco mais sobre as unidades 1 e 3, como de costume. Então vamos a elas. Comecemos aqui, considerações iniciais da unidade 1. Vamos distinguir os conceitos de linguística e linguística aplicada, doravante chamada LA, linguística aplicada, e então depois um pouquinho mais dos objetivos do estudo desta ciência da linguagem. Muito bem. Primeiro de tudo, como você já deve ter lido no nosso material, linguística e linguística aplicada são duas áreas distintas que dialogam entre si. A linguística se refere ao estudo da linguagem verbal humana, seja verbal, escrita, oral, e a linguística aplicada é um ramo da linguística. Na nossa segunda página do texto, nós temos, eu tirei aqui esse excerto aqui que está neste quadrado central, e aqui a gente vai se ocupar desse pedacinho aqui, ó, que começa: a linguística aplicada, LA, se diferencia da linguística por ser pautada diretamente por demandas sociais, tendo como objeto de investigação a linguagem como prática social contextualizada. Ou seja, a linguística aplicada é a ciência que estuda a linguagem em uso. Guarde bem essa expressão, porque ela é fundamental e diz respeito ao objeto de estudo da linguística aplicada, que é a linguagem em uso em diferentes contextos sociais, em diferentes práticas sociais, em diferentes contextos comunicativos interacionais. Portanto, a linguística aplicada trata de problemas relacionados à linguagem em uso e não somente ao problema do ensino de línguas, como geralmente as pessoas tendem a relacionar a linguística aplicada. Muito bem. Dito isto, você já pode ver aqui as origens, né, da linguística aplicada. As origens da linguística aplicada. Qual é a origem da linguística aplicada? A linguística aplicada tem a sua origem lá pelos anos 40, depois da Segunda Guerra Mundial, ou até um pouco antes, quando os países estavam tentando decifrar a língua um dos outros para poder decifrar também as informações tratadas de exército para exército na época da Segunda Guerra. Então, esta foi a origem, né? A origem, por isso que tem muito a ver com o ensino de línguas. Você conhece mais a linguística aplicada com o ensino de línguas, porque a origem dela foi nesse período da Segunda Guerra Mundial. Muito bem. Mas acontece que, com o decorrer do tempo, já passados mais de 90 anos, muitas metodologias foram agregadas ao longo desses 90 anos em relação ao estudo da linguística aplicada. No Brasil, por exemplo, a linguística aplicada começou a ganhar força como a área autônoma, independente da linguística geral, a partir dos anos 90, com a fundação da Associação de Linguística Aplicada no Brasil. E hoje existem inúmeras universidades federais e estaduais com cursos de mestrado e doutorado em linguística aplicada. A Universidade Estadual do Ceará, por exemplo, tem um mestrado e um doutorado de linguística aplicada. A fundação da ALAB, portanto, surgiu da necessidade de se estudar os problemas sociais relacionados à linguagem, e a linguagem e problemas sociais. Mas como é que eu vou estudar? Quais são as áreas de conhecimento da linguística? Bem, primeiro, é interessante notar que a linguística aplicada tornou-se uma área transdisciplinar. Guarde bem esse conceito também, é o conceito de transdisciplinaridade. O que é transdisciplinar? Mais na frente nós vamos ver, mas de antemão o próprio prefixo diz aqui, ó, trans, além da disciplina, vai além de uma disciplina, trata com múltiplas áreas de interesse. O nosso material traz aqui algumas áreas de interesse de estudo da linguística aplicada. Análise da conversação, né? Análise do discurso e pragmática. Essa análise da conversação é a análise da conversa mesmo, do bate-papo informal, que é gravado e então é estudado. A aquisição da linguagem, ou seja, como nós aprendemos a linguagem verbal, né? O ensino e aprendizagem de língua materna, no nosso caso a língua portuguesa, se for lá nos Estados Unidos a língua materna é inglês e assim por diante. Ensino e aprendizagem de línguas adicionais,
formação de professores, gênero textuais, letramentos, linguagem de identidade, linguagem mídia. Como você pode ver, são múltiplas áreas, são amplas. Trata-se desde a linguagem, digamos assim, do dia a dia, do bate-papo, até a linguagem mais multimodal, que é a da mídia. Portanto, se você tem interesse nessa área, o que não falta é tema para ser pesquisado. Pode-se ver aí a amplitude de abordagem possível dentro da linguística aplicada. Nós mencionamos o conceito de transdisciplinaridade. Bom, o que é transdisciplinaridade? Transdisciplinaridade é a concepção de que a abordagem de ensino, a abordagem de pesquisa, não deve se pautar somente em uma disciplina. Ela pode ser feita englobando 2 ou 3 disciplinas, ou seja, vai além daquela disciplina mãe. Vamos supor que eu tenho um problema de matemática ou da área de saúde, qualquer um dos dois. Vamos tomar como exemplo agora, atualmente, o que está acontecendo em termos de saúde pública no Brasil. Então nós temos a chamada curva de contágio de uma doença. Aí as pessoas dizem assim, olha, é preciso achatar a curva de contágio. O que é achatar a curva de contágio? Achatar a curva de contágio é um termo matemático, estatístico, científico. Mas, ao mesmo tempo, ele requer um estudo de interpretação de texto, que é um gráfico, é um texto não verbal. Ora, se eu estou interpretando um texto não verbal e estou levando em conta dados matemáticos, eu tenho aí uma transdisciplinaridade. A interpretação daquele texto vai além da disciplina de matemática, vai além da disciplina de estatística, ela engloba a disciplina de língua portuguesa. Portanto, é um exemplo bem simples do que seria a transdisciplinaridade. Ela representa uma concepção de pesquisa baseada num marco de compreensão novo e compartilhado por várias disciplinas. Então, várias disciplinas, transdisciplinaridade. Quais são as características da transdisciplinaridade ou do conhecimento transdisciplinar? Temos aqui 4 características que eu retirei do texto que vocês leram. E se não leram, é hora de ler ainda. Primeiro, a solução de problemas não vai acontecer de maneira isolada, como acontecia antigamente. Então, se nós tínhamos um problema de matemática, só se resolvia dentro da área de matemática. Se era um problema de geografia, só geografia, de física, só física, de química, só química, e assim por diante. Os problemas hoje, leia-se inclusive os problemas do Enem, eles trazem a perspectiva de que o estudante deve entender 2 ou 3 conceitos de 2 ou 3 áreas diferentes para aplicar na resolução daquele dito problema. Portanto, ele não vai ser de maneira isolada. Implica um processo criativo e a adoção de termos, conceitos operacionais de várias disciplinas. O esforço de pesquisa, portanto, é cumulativo, ou seja, não é somente relacionado a uma disciplina. Você precisa pensar em diferentes direções, em diferentes visões, certo? Isso aí é a segunda característica do conhecimento transdisciplinar. Vamos para a terceira característica. Bem, obtido o resultado da resolução do problema, chegou a hora de comunicar esse resultado. Tradicionalmente, este modelo de comunicação era feito por apenas um elemento, em uma direção. Comunicava-se, portanto, o resultado para o professor, comunicava-se o resultado para o interessado que tinha proposto o problema. Agora, a comunicação dos resultados é difundida para diferentes agentes participantes. Não é mais somente para um, sim para o conjunto da audiência, dos membros, inclusive do próprio grupo e da comunidade científica. Nós temos, portanto, a comunicação dos resultados a pluralidade de sujeitos que deverão ser comunicados desse resultado e que pode interessar a quem pode interessar o resultado também. E o quarto e última característica é o caráter dinâmico de entender a pesquisa. Ora, antes do conceito de transdisciplinaridade, nós entendíamos a pesquisa voltada, direcionada e interposta apenas numa área de conhecimento. A partir de agora, você tem que entender que o problema que você está tentando resolver, ele não é fixo em relação à sua área de conhecimento.
ele é móvel, ele pode estar se movendo entre a biologia, a estatística, né, e a matemática, a física. Por isso, a solução que ele exige é uma solução que vai exigir daquele pesquisador o conhecimento de diversas áreas. Por isso, a gente também não pode prever a solução apenas de um ponto de vista. Daí o texto dizer que é difícil prever o desenvolvimento futuro com as possíveis aplicações, como acontece na pesquisa de base de apenas uma disciplina. Por quê? Porque o resultado pode interessar diversas áreas, afinal, diversas áreas entraram em jogo para resolver o problema. Bom, aí você pergunta, mas e daí? O que tem a ver isso com a língua portuguesa, com o meu trabalho de professor de língua portuguesa? Tem a ver o seguinte, se o conhecimento hoje é multidisciplinar, é transdisciplinar, você, como professor de língua portuguesa, precisa ensinar os alunos a pesquisar a solução dos problemas com uma base transdisciplinar, multidisciplinar. Por isso que é necessário trazer para a vida real, para as situações da vida real, esses conhecimentos, esses problemas todos que nós podemos propor para os nossos alunos. Muito bem. Na página 57 do texto Transgressão e Mudança na Educação, eu retirei aqui este quadro 2.1, que mostra claramente as diferenças entre uma abordagem disciplinar e uma abordagem transdisciplinar. Observe aqui na coluna aqui da sua esquerda, você olhando para a tela, que o conhecimento disciplinar é centrado nas matérias, tá? Separadamente. Física é física, matemática é matemática, física não se mete com matemática, matemática não se mete com química e assim por diante. Os conceitos são, portanto, estudados dentro das disciplinas. Os objetivos e metas curriculares são também dentro de cada disciplina. O conhecimento é estandartizado, tem estandartizado, que é padronizado, né? O canônico. Canon ou standard significa padrão, o conhecimento é padronizado dentro da disciplina. A unidade básica de estudo eram as famosas lições de casa, lições da escola, o estudo basicamente individual, quando muito em dupla, algumas exceções do trabalho em equipe, os livros textos, os livros didáticos muito utilizados, centrado principalmente na escola, e o conhecimento tem um sentido por si mesmo, não iria além dos muros escolares, não iria além do estar ali na escola. E a avaliação desse conhecimento é obtida mediante as famosas provas. Bem, do outro lado aqui teremos os conhecimentos transdisciplinares. Se exige hoje em dia uma abordagem de problemas de modo transdisciplinar, ou seja, não se parte mais de um conceito em si, e sim de um tema. Exemplo, saúde da família é um tema. A partir desse tema são estudados problemas na área de física, de matemática, de biologia e assim por diante. Trata-se agora não apenas de objetivos e metas, e sim de perguntas e pesquisa, que seriam as questões de pesquisa. Tá? O conhecimento passa a ser construído e não já padronizado. Ao invés das lições, nós trabalhamos com projetos de pesquisa. O estudo é prioritariamente em grupos pequenos que trabalham com esses projetos. A fonte não é somente o livro-texto, você vai trabalhar com livro-texto, vai trabalhar com internet, vai trabalhar com entrevistas, vai trabalhar com tudo que for necessário dentro da sala de aula e fora da sala de aula para obter a solução do problema. O centrado na escola aqui deixa de ser e passa a ser centrado no mundo real e na comunidade. Sai dos muros escolares. É um problema da prática social cotidiana. E o conhecimento deixa de ter sentido por si mesmo e passa a ser em função da pesquisa. E, por fim, a avaliação é medida, realizada, melhor dizendo, mediante portfólios, mediante, por exemplo, tarefas, mediante pontos de avaliação. Portanto, algo bastante diferente que exige adaptação do professor e do aluno também. Sem falar que tudo isso pode ser mediado pelas novas tecnologias, né? Muito bom. Espero que isso aqui tenha ajudado vocês a compreender os textos básicos aí da unidade número 1. A unidade número 3 dá prosseguimento ao estudo e ao conhecimento,
mas ela já vai focar no dia a dia de uma escola. Por isso, utiliza-se um texto muito interessante, né, vocês devem ler também, que esse texto aborda a questão do conhecimento da teoria e da prática, né, do professor na sala de aula, no dia a dia nosso. Bom, o texto começa tratando aí do que é conhecimento em relação ao trabalho do professor, em relação à sala de aula. As primeiras frases do texto diz o seguinte: a matéria-prima do trabalho do professor é o conhecimento. Não é conseguir que o aluno faça isso ou faça aquilo, mas conseguir que ele entenda. Esse aluno tem que entender. Mas entender de que modo? Por reflexão, por tomada de consciência, tá? Por que ele fez isto ou não fez. Esse aqui, portanto, é a premissa, né, grande premissa do texto. Nosso trabalho em sala de aula é com conhecimento e não apenas com o modo de fazer. E aí, o autor prossegue informando aí que uma pessoa pode atravessar a sua vida fazendo tarefas repetitivas, fazendo tarefa prática, né? E com grande habilidade, com grande maestria. No entanto, ele não conhece ou não reconhece como que faz e por que faz. Por quê? Porque ele trata apenas de repetir automaticamente o que ele aprendeu durante a vida toda. Então ele passa 30 anos construindo uma parede, ele passa 30 anos apertando parafusos do motor, ele passa 30 anos consertando algo que ele conhece muito bem na prática, mas na teoria ele não tem, né, conhecimento aprofundado. Ele não sabe o valor que aquele trabalho tem, ele não sabe o que ele representa para a sociedade, ele não sabe as consequências de fazer ou deixar de fazer aquele trabalho. Ele simplesmente faz porque já faz todo dia, entrou no automático e isso para ele, né, não tem a menor importância de pensar. Recebe o salário no final do mês, está tudo bem. Bom, mas isso aí, o que tem a ver com a escola? Tem a ver que, às vezes, na escola a gente faz a mesma coisa, repete os pedidos de tarefa automaticamente, o aluno faz tudo automaticamente, responde tudo automaticamente, sem saber por que fez isso, por que fez aquilo. Bom, que isso quer dizer o quê? Quer dizer que a prática não tem em si mesma alcance para produzir mudanças. Ora, se eu faço tudo automático, eu não quero mudar. Para mim não tenho que mudar, porque eu não fiz nenhuma reflexão crítica acerca da realidade. Lógico, se deu certo até aquele momento, eu vou continuar a fazer, sem querer novos caminhos. Mas, quando eu penso na teoria por trás do que eu fiz, eu começo a pensar em mudanças. Daí a importância da teoria em relação à mudança na nossa prática diária. Tá certo? É isso que o texto vai aprofundar um pouco com a base de Piaget. Bem, veja aqui que ele diz que o seguinte: o saber não vem da prática, e sim da abstração reflexionante apoiada sobre a prática. O que é isso? Eu, para saber, para eu aprender, para eu conhecer, eu preciso fazer uma reflexão apoiada na minha prática. Não, o texto, né, o autor, não diz que você deve parar a prática. Não, ele diz que você deve, a partir da prática, pensar na sua, com base na sua teoria, como é que ela é realizada. Tá? E ele, em seguida, traz esse texto, né, traz essa teoria, esse pressuposto da prática para a sala de aula. Ele diz que a aprendizagem escolar foi transformada em um grande processo de treinamento. Então, como assim treinamento? Aquilo que eu falei agora há pouco. Se o aluno fica repetindo e não pensa sobre o que está fazendo e como está fazendo, ele simplesmente vai fazer aquilo continuadamente. E a escola é responsável por isso, o professor é responsável por isso. Vamos supor que ele seja condicionado a somar as parcelas, né, de uma conta de somar, uma adição. E ele vai fazer aquilo automaticamente. Né? É como na antiga tabuada, que a gente decorava para dar a resposta para o professor. Eu não pensava, né, como que chegava aquele resultado, simplesmente eu decorava aquele resultado e pronto. E isso é continuamente. Eu não tinha uma reflexão sobre essa prática de multiplicação, ou de divisão, ou de soma. Né? Simplesmente eu decorava. E a avaliação, no caso clássico, né, no dia a dia, ela reforça essa repetição. Por quê?
porque ela busca apenas aferir, ou seja, medir se eu resolvi, se o aluno resolveu o problema conforme o professor ensinou. Então, eu ensinei de um jeito, ele resolveu conforme eu queria, então tudo bem. Ele não resolveu, eu ponho mais treinamento até que ele chegue à resolução. Caso contrário, né, eu vou dizer que ele está reprovado. Mas não é bem assim. A educação, para ser transformadora, ela não pode ser apenas uma receita de bolo, em que eu dou os passos, dou os ingredientes e lá no resultado eu vejo o final. A educação, para ser transformadora, ela precisa, né, passar por esse momento de reflexão sobre a prática e também precisa, aqui um ponto importante do texto, que os professores, né, também se transformem. Se transformem através de quê? Através da formação continuada. E é esse ponto que vem a seguir. Tá? O que é a formação continuada, a formação sempre? A formação do professor precisa passar agora para uma visão interacionista, já que ele trabalha na perspectiva piagetiana, o texto, né, ele trabalha na perspectiva interacionista construtivista, ou seja, nós construímos o nosso conhecimento. O conhecimento não é dado ali e retirado como se retira uma fruta de um pé de fruta, né? Não, é preciso que ele seja alimentado e buscado para que ele produza os frutos. Não é só colher. É preciso, portanto, que tenha todo um processo de interação entre os elementos da aprendizagem, do processo de ensino e aprendizagem, para que se dê de forma produtiva. Não podemos esquecer, portanto, que a sala de aula deve ser uma sala ativa, ou seja, o professor deve, sim, estar preparado para compreender o desenvolvimento cognitivo do aluno, etc. e tal. Mas ele precisa, né, compreender também que esse processo não é um processo estanque. É um processo que se dá, como todo processo, por etapas, e que ele precisa alimentar cada uma e incentivar o aluno a fazer. Óbvio que ele só pode fazer isso se ele contar com uma gestão escolar que dê suporte a tudo isso, que esteja, como o próprio texto diz, à altura dessa pretensão. E por falar em gestão escolar, o texto prossegue aí, nos mostrando que o gestor escolar, quando se fala em gestão educacional aqui, o gestor escolar, o diretor, a diretora, o coordenador, supervisores, etc., todo esse pessoal envolvido precisa atentar para essa revolução que deve acontecer na educação, na ação docente. Agora, o que está a ver com a minha prática em sala de aula? Tem a ver o seguinte, se o conhecimento tem que ir além da sala de aula, o aluno precisa dispor de elementos suficientes e necessários para que ele possa desenvolver o seu trabalho. Por exemplo, se ele está pesquisando, ele precisa de uma biblioteca interessante, né? De uma boa biblioteca para poder pesquisar. Ele precisa de acesso à internet, precisa de computadores, precisa de laboratórios, enfim. Quem deve providenciar tudo isso? A gestão escolar. A gestão escolar deve agir de modo que os professores e os alunos tenham as condições materiais e físicas necessárias e suficientes para que a pesquisa e a educação se dê a contento. Caso contrário, não vai adiantar todo o esforço de trabalhar por projeto, de trabalhar transdisciplinariamente. Tá? Inclusive na área de língua portuguesa, que tem que responder uma grande pergunta. A grande pergunta que se faz aos professores de língua portuguesa é essa daqui. Ora, as crianças, ao entrarem na escola, já sabem falar português. Então, por que eu vou ensinar português para elas? Elas já, professor, eu já sei falar, o que eu vou falar? Eu vou fazer. Ou então, o contrário, os alunos chegam dizendo que não sabem português. Ou uma coisa ou outra. Já fica muito difícil aí. De qualquer maneira, o professor precisa estar preparado para responder essa pergunta. O que você vai ensinar? Bem, primeiro de tudo, eu começo com a alfabetização. Essa é a primeira parte da resposta. Eu tenho que ensinar português porque eu preciso alfabetizar os alunos. Eles chegam sabendo falar muito bem, falam muito como falam. Mas eu preciso ir além. Eu preciso que eles decodifiquem e codifiquem a linguagem, né, verbal escrita. E isso aí é algo, uma habilidade, uma competência que eles não trazem. Precisa ser desenvolvida na escola. Então esse é o primeiro componente óbvio de ensino da língua portuguesa. Outro objetivo do ensino da língua portuguesa é
a chamada ensino normativo, é o sentido normativo. Normativo tem a ver com gramática normativa, aquela gramática que diz o que é certo, o que é errado, que traz as regras da língua portuguesa compiladas naquele livrão que todo mundo tem medo, né? Tem horror às vezes, que é uma gramática da língua portuguesa. Então, tem que estudar gramática. O que é a gramática? A gramática é o conjunto de regras da língua portuguesa. Regras fonológicas, regras sintáticas, regras semânticas, etc. Isso aí também é um componente de ensino da língua materna, no caso da língua portuguesa. Mas é preciso ter cuidado, por quê? Porque aquelas pessoas que defendem a pureza do idioma, ou seja, as pessoas, esses puristas são aqueles que dizem, as pessoas falam errado, o matuto não sabe falar, começa a dizer que existe o certo e o errado, né? É preciso ter cuidado para não se difundir essa ideia de que as pessoas falam mal a língua portuguesa, né? E é muito comum, muitas vezes, chegar assim, você é professor de quê? Sou professor de português. Ixi, você já deve ter visto um monte de erro que eu disse, né? Aí eu, João Carlos, digo assim, olha, eu não fico olhando, eu não fico prestando atenção se você falou certo, falou errado, né? Eu não fico fazendo isso, eu não gosto, não devo, né? Não é interessante. Por quê? Porque o interessante é que os usuários da língua tenham a consciência de que usam a língua portuguesa conforme sua necessidade e a circunstância. E aí não tem o certo ou o errado, tem o adequado e o inadequado. Por isso, o professor de português tem um papel importante na tarefa de combater o discurso de que a língua portuguesa é maltratada, é surrada, é mal falada. Tá? A isso, alguns autores chamam de preconceito linguístico. Eu não gosto desse nome, preconceito linguístico, mas eu diria que é mais um pressuposto, né? Uma informação que é repassada de modo inadequado, tá certo? Bom, e o que é que eu vou ensinar então? Eu vou ensinar a norma culta e vou ensinar, nas minhas aulas de língua portuguesa, além da norma culta, que é muita coisa, a gramática todinha, eu tenho que ensinar a diversidade linguística ou as variações linguísticas. O que são variações linguísticas? Variações linguísticas são as diferentes formas, né? Diferentes modos que os falantes de língua portuguesa do Brasil, por exemplo, norte, sul, leste, oeste, utilizam a língua portuguesa. Diferentes modos, né? Variantes. Por exemplo, você tem uma variante típica lá do Rio Grande do Sul. Você reconhece a pessoa que é do Rio Grande do Sul quando ela está falando. Você reconhece a pessoa que é lá da Bahia quando ela está falando, de Minas Gerais, né? Você reconhece quando a pessoa é de São Paulo, do Rio de Janeiro, enfim. Por quê? Porque cada um tem as suas características de vocabulário, tem as suas características de fonologia e assim por diante, né? Tem o seu sotaque, por exemplo. Então, eu preciso saber, né, diferenciar cada uma delas e observar quais as características. Lembre-se, não é para dizer que um fala melhor que o outro, etc. Não é isso. As variantes linguísticas, a diversidade linguística, é um componente básico, essencial de toda e qualquer língua, inclusive a língua portuguesa. É importante, no entanto, eu perceber que eu devo levar o aluno a responder adequadamente, por exemplo, essas grandes perguntas, grandes questões de pesquisa. Quais variedades usadas por outras pessoas por camadas sociais? Não? É você levar o aluno a compreender que as variantes vão depender da camada social, vai depender da história, do tempo histórico, né, do decorrer do tempo, vai depender do local onde a pessoa nasceu e cresceu, vai depender do grau de instrução que ela tem na escola, né, quanto que ela foi estudada ou não, né, escolarizada ou não. É interessante observar que o estilo usado na escrita é diferente do estilo usado na fala, né, isso aí é a variação de fala e escrita, de formalidade. É interessante observar que, dependendo da situação social, você vai usar um registro chamado mais formal ou menos formal. Tá? Então, tudo isso aí é interessante ser estudado e observado, mas para quê? Para que o aluno, enquanto cidadão, possa se utilizar da sua língua materna para se comunicar adequadamente nas diferentes situações comunicativas nas quais ou as quais ele vai vivenciar ao longo de sua vida como cidadão. Portanto, é um papel importantíssimo do professor de língua portuguesa esse de tratar a diversidade linguística de forma bastante equilibrada, né? De forma
a não tomar partido por A ou por B, tá certo? E, concluindo aqui, o objetivo, portanto, de ensinar o aluno a língua portuguesa é levá-lo a observar que ele, aluno, domina uma variante, tá, da língua e que existem outras, das quais ele tem que tomar conhecimento. Porque aí ele vai ampliar a sua capacidade linguística, aquilo que eu falei agora há pouco. Dependendo da circunstância, ele vai saber utilizar uma linguagem ou outra, um estilo ou outro. Reiteramos, portanto, que a escola deve sim ensinar a língua padrão, ou seja, aquela que está lá na gramática, né? Afinal de contas, ela que vai ser exigida na hora de responder as questões de um concurso, na hora de fazer a redação do Enem, por exemplo, né? Ela não vai pedir língua padrão, seguindo as regras gramaticais. Por isso, aquelas aulas que muitas vezes os alunos acham de chato, as aulas de gramática, que são necessárias, né? Sintaxe, envolvendo concordância, regência, colocação, pronome, etc. Então, tudo isso aí é necessário sim, porque faz parte do domínio da norma culta. Mas também é necessário que ele compreenda que não é só ela, tá? E que existem os diferentes momentos para usar uma ou outra, como acontece com o guarda-roupa e a nossa roupa. Dito isto, eu espero que vocês tenham aprendido mais um pouco, eu tenho tirado algumas dúvidas, esclarecido, né, os dois textos, os dois tópicos, as duas unidades. Agora nós temos exercícios de ambas as unidades e das outras também, que vocês devem ler, estudar e fazer. E quaisquer dúvidas, entre em contato com o tutor, entre em contato conosco, que estaremos aqui. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês e até a próxima.